iniciar, então, nossa atividade, vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos coloca nesta noite, de podermos estar unidos em um único pensamento, de amor e carinho por todos. E agradecendo também por tudo que Ele tem nos proporcionado. Momentos bons, momentos ruins, né? Os momentos ruins, na verdade, não são ruins, são ensinamentos. Ensinamentos para que a gente aprenda a viver a vida melhor. Vamos, então, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Nossa gratidão também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e principalmente a ele, né? Que nos assiste, nos ampara, traz o conforto a todas as nossas dificuldades. Jesus derrame sobre todos a sua luz e a sua força para que eles possam nos ajudar cada vez mais. Muito bem. Continuando nossos estudos do livro Fonte Viva, hoje nós faremos a lição número 20. E essa lição número 20, ela tem o título de Diferença, né? Então ela vai nos mostrar alguma coisa dos caminhos que nós temos que trilhar, né? Para que a gente fique mais próximo do nosso querido Mestre, Deus e Jesus. Então ela começa nos dizendo assim, ó, essa frase está no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Né? Isto é um alerta para nós, né? De como que nós temos que confiar e acreditar em Deus e Jesus. Né? Então, vamos lá. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. Então está aí, né? O que ele está nos colocando? Que existem situações dúbias, né, em relação à nossa crença em Deus. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos, né? Todos almejam um milagre, um favor divino, não é? Mas será que os caminhos estão sendo trilhados de acordo, né? Adorar o Senhor pode ser um trabalho de justos e injustos. Olha essa. Admitir a existência do governo divino
é traço dominante de todas as criaturas. Ah, todos creem em Deus, mas será que nós agimos corretamente? O modo que ele nos ensinou, praticando o amor, caridade, o amor em todos os sentidos da vida, o amor ao próximo, né? O amor à família, o amor às coisas que nós recebemos, sejam boas ou sejam más, né? Ser grato sempre a Jesus, né? Situações que nos levam a repensar, na verdade. E aí, aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Então, tanto os bons como os maus aceitam, né, o poder supremo, aceitam a Jesus. Mas será que aceitam de acordo como deve ser feito? Praticar o evangelho que ele nos ensinou? Porque nós sabemos que ele nos trouxe grandes oportunidades, né? E nós, às vezes, não paramos para pensar sobre essas situações, né? Então, vejam que Tiago foi surpreendentemente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença. Olha lá, diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Qual a vontade que Jesus quer para nós? O que ele deseja de nós? Que nós nos melhoremos, que nós nos aperfeiçoemos, que nós superemos aqueles pecados que nós temos lá atrás, que a gente se purifique, que a gente se autoconheça, que a gente seja pessoas do bem, né? Do bem através do amor, da justiça, da caridade. Nós já falamos sobre isso, não é? Então, vejam, inteligência todos têm. Fala, inteligência é atributo de todos. Todos nós somos inteligentes para perceber o que é certo, o que é errado. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Todos nós têm o conhecimento, né? O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros, né? E nada mais é que, quando o demônio pratica o mal, quando ele age perfeitamente contra os princípios divinos, né? Ele está consciente do que ele está fazendo, né? Ele sabe aquilo que ele quer, porque é o desejo próprio dele em agir dessa forma. Tem prazer nisso. Mas, como disse Tiago lá na nossa frase, mas se estremecem quando falamos em Deus, né? O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Ali, né? Não basta a sua escola religiosa para a quem que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Nós temos que agir, né? Agir para
praticar o amor. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a inteligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome. Então vejam, né? Temos que repensar isso. Temos que crer em Jesus com fé, sem titubear, saber que nós podemos confiar. Dentro dos estudos imperfeitos, tem até uma historinha para ilustrar a confiança, né? A parceria, porque nada mais é que uma parceria, né? Então, é assim, a historinha, dois indivíduos ganhavam dinheiro fazendo espetáculos em praça, arrecadando fundos para a sobrevivência, né? E a ideia, um deles era equilibrista, né? Exímio equilibrista. E o outro ficava ali enquanto o amigo fazia a equilíbrio lá e andava, porque ele se colocou assim, ele colocou um cabo de um edifício para outro e ele ficava caminhando em cima daquele cabo, se equilibrando ali. E o outro amigo recolhendo ali a verba ali, a ajuda das pessoas, das doações. Muito bem. Passou-se um tempo, eles repararam que diminuiu a arrecadação de doações. O povo, o povo já estava cansado. Via ele andar naquele cabo, de lá para cá, equilibrando-se. Aquilo para ele já era uma coisa normal, ele era um exímio equilibrista. O povo se cansou. Então a renda deles diária diminuiu. Aí o equilibrista teve uma ideia. Falou, bom, eu vou inovar, eu vou melhorar, eu vou evoluir. Eu vou fazer esta caminhada agora no cabo com um carrinho de mão. E assim o fez. Voltou a ter mais renda, né? De repente, começou a cair de novo a renda. Diminuiu. E ele pensativo, o equilibrista, o que fazer para que a gente consiga mais arrecadação e mais ajuda, né? Aí chamou o amigo, falou assim, olha, eu precisamos fazer alguma coisa para a gente melhorar. Para a gente melhorar a nossa renda. Falou assim, olha, tive uma ideia. Eu vou agora atravessar esse cabo com o carrinho de mão e você dentro do carrinho. E você vai no carrinho. Aí o amigo pensou, olhou bem para ele, falou assim, olha, eu posso, meio assustado, né? Tal. Ele respondeu para ele e falou assim, olha, eu sei que você é um equilibrista maravilhoso. Você nunca caiu. Você sempre se mantém perfeito no que você faz. Só que eu não subo nesse carrinho. Eu não subo nesse carrinho. Então, vejam, até onde vai a confiança? Ele estava muito tempo ali com o amigo nunca caiu, tal, mas levar ele no carrinho, de jeito nenhum, né?
Então, esta é a situação da fé, né? Então, nós precisamos nos colocar no lugar deste pessoa que estava lá, que estava sentar no carrinho. Nós temos que sentar no carrinho de Deus, confiar nele, ter fé, saber que ele conduz a nossa vida, né? E essa fé e compreender que Deus estará lá empurrando o carrinho nosso, né? Empurrando o nosso carrinho. Então, diz, em algum momento ele vai nos dizer, né? Sente-se nesse carrinho. E aí, nós montamos no carrinho e deixamos que o Jesus, que o Senhor, os conduza em segurança. E sabemos que nele nós podemos confiar, não é? Então, vejam a situação do amigo do equilibrista que confiava nele até certo ponto, né? Não tinha confiança total. Mas o que vem nos mostrar ali a historinha é justamente isso, né? Nós temos que confiar em Deus, saber que Ele está com as mãos no nosso caminho, nos conduzindo e nos levando, né? Muito bem. E então vejam que existem algumas situações que a gente tem que se considerar também, que a confiança em Deus, a confiança em Jesus, né? Como que, como que nós podemos estabelecer isso, né? Precisa acontecer algo extraordinário para que isso aconteça? Não. Até nesse apanhado que eu fiz, ele dá uns exemplos, né? Precisa cair um raio? Precisa devotar-se a obras de caridade em diferentes religiões? Praticar a caridade em diversas religiões? Acho que não, né? Tornar-se uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa melhor. Olha aí já começa a nos mostrar os caminhos, não é verdade? E Jesus nos deixou bastante claro nos seus ensinamentos, né? Que alguns princípios que ele nos deixou para que isso aconteça e para que a gente possa conduzir os nossos caminhos, né? E o primeiro princípio que ele nos traz é que a gente tem que saber que Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós e Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, né? E assim, e assim vai, né? E sabemos também um outro parâmetro. Sabemos que nós todos somos pecadores, né? E que nós estamos, neste momento, como pecador, estamos separados de Deus, né? E isso não pode ocorrer. Nós precisamos de experimentar o amor e o plano que Deus tem para a nossa vida, né? Isto que é muito importante que a gente possa praticar e agir, né? E nós somos imperfeitos em razão da nossa invigilância, né? É pela nossa desobediência e rebeldia. Nós somos rebeldes contra, às vezes, tudo e contra todos, né? E que nós escolhemos os nossos caminhos, às vezes contra até a realidade verdadeira da vida, né? E aí batemos cabeça, né? Sabemos que vamos sofrer, né? Então vejam que são coisas que nós precisamos repensar. Outro ponto, ele coloca no nosso ensinamento, que nós estamos separados de Jesus. E como que nós podemos observar isso? Nós sabemos que nós, pecadores, existe um grande abismo entre nós e Deus. Mas
E o que Deus fez? Deus enviou Jesus para estreitar este caminho, estreitar este abismo que existe entre nós, para nos aproximar dele, né? Então, é assim que nós precisamos encarar estes ensinamentos. Saber que nós temos que estar sempre procurando alcançar a Deus, né? A vida é abundante, a vida é o princípio, nossos esforços, a nossa vida reta, boas obras, a religião, a filosofia, tudo isso vai nos fortalecer, né? Nos trazer caminhos maravilhosos para estar mais próximo de Deus. E nós sabemos, nós temos consciência que Deus é a única solução para as nossas dificuldades, para as nossas situações de desequilíbrios e destemperamentos que nós passamos, né? Sabemos que Deus é a solução das nossas situações e nós precisamos saber experimentar esse amor e o plano que Deus tem para nós, o plano que Deus tem para a nossa vida, né? Então, vejam que estas são situações que nós temos que repensar sobre o assunto, né? E nós sabemos também, tem até livros sobre isso, né? Que ele é o único caminho. Ninguém chegará a lugar algum sem passar por este caminho, né? E ele nos diz o seguinte, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o passaporte para que estejamos junto do nosso querido Pai, né? E Deus tomou a iniciativa de ligar esses abismos com o encaminhamento de Jesus para nos aproximar, para nos salvar e para nos dar a vida eterna, né? Sabemos disso tudo, que Jesus veio para nos salvar e nos dar a vida eterna. E morreu na cruz, né? E restaurou todos os nossos pecados, né? Então vejam que precisamos pedir, primeiramente, sempre, que Jesus, que Deus, perdoe os nossos pecados, que perdoe os nossos erros, né? É assim nós vamos conseguir ter uma vida mais realizada, porque nós sabemos que Deus conhece o nosso coração e está mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. Então, quando a gente coloca o nosso coração mais próximo de Deus, não precisamos de palavras. É o sentimento do amor que impera e que nos conduz. Muito bem, está aí o nosso estudozinho de hoje, né? E tinha até uma oraçãozinha aqui, eu queria achar ela. Não estou achando a liçãozinha, a oração. Achei ela. Vou ler essa oração para vocês. Uma oração da nossa conversa, o nosso diálogo com o nosso querido Mestre Jesus, né? Para que ele nos ampare. Jesus, eu preciso do Senhor. Abra a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida
e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja, que assim seja. Então está aí uma oraçãozinha que eu achei muito bonitinha também, né? Mas agora nós vamos bater o nosso passo. Está aberto os microfones, fiquem à vontade. Eu entendi assim, né? As diferenças, né? Como diz, Tiago diz, né? Até os demônios creem em Deus, mas a sua fé é inútil. Qual é a importância da fé? Se seguirmos de acordo com os princípios e valores, ajudando o nosso próximo e levando amor aos necessitados e praticando uma justiça a qual deixa as diferenças para trás. Eu entendo que Tiago fala sobre uma justiça de compaixão e misericórdia, a qual não devemos demonstrar só a boa fé, mas a fé de boas obras. O Evangelho nos traz o caminho que temos que seguir. E se nós lembrarmos, lá na Escritura, quando Abrão ofereceu seu filho, né? Ele ofereceu o seu filho pela verdadeira fé que ele tinha em Deus. Mas se nós pensarmos também em Abraão e o sacrifício que ele fez, Abraão tomou uma ação e cumpriu as Escrituras. Abraão justificando pelas obras que ofereceu a Isaac. Mas Tiago não está falando sobre justificativa diante de Deus. Eu entendo que ele fala sobre a declaração a uma justiça. Mesmo assim, eu entendo que Deus está falando com todos nós, para que nós cresçamos com grande ternura, amor, gratidão, pois Jesus morreu na cruz para salvar as nossas almas. Deus, quando entregou seu filho, ele entregou seu filho para salvar a humanidade. Isso que eu entendi hoje. Obrigada. Quem mais quer falar? Vou falar, Dagmar. Pode falar, Jenny. Bom, o pouco que eu entendi também é na hora, como a gente ter fé, a hora que a gente vai provar nossa fé. Eu creio, sabe, que a parte mais difícil da gente falar que a gente tem fé é tão fácil. É uma coisa assim, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Mas vou falando por mim, que nunca aceitava o problema do meu filho. Teve uma vez que ele convulsionou tão forte que ele não voltava de jeito nenhum. Nessa hora, chorando, eu acho que já falei várias vezes sobre isso. Falei, Senhor, está nas suas mãos. Primeiramente, nós sabemos a vontade dele, nós sabemos a nossa vontade. Então eu disse para ele, Senhor, está nas tuas mãos. Se é para ele vir, ele volte para os meus braços. Mas se for a sua vontade, aquela hora eu senti uma força maravilhosa. Eu jamais vou esquecer. E daquela hora eu falei, todas as horas difíceis, eu vou lembrar desse momento e vai passar, de um jeito ou de outro. Do jeito da vontade dele, sempre a vontade dele. E eu acho que isso me fez melhorar muito, melhorar demais a minha vida. E cada vez que você estava falando das palavras, igual do rapaz lá, sobe na minha carriola, no meu carrinho,
Não é fácil. Ele falar, você sabe, eu não, eu vou cair. Mas eu entendi e eu sei que não é fácil. É nas horas mais difíceis que você tem que acreditar verdadeiramente e confiar. Talvez a nossa vontade não é a mesma que a dele, mas com certeza ele sabe o que é o melhor. Muito bom. É assim mesmo. A fé e o amor em nosso coração a gente não deve abandonar nunca, né? Esse é o caminho. Quem mais quer falar? André, Oi, Vitória. gostaria de participar, partindo do princípio, né, que Jesus nos falou, através de mim chegarás ao Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então eu vejo assim, como já foi dito, Deus, Jesus sabe o que a gente precisa, né? E nós sabemos nós sabemos o que ele quer que nós façamos, certo? Para chegar mais próximo do Criador, né? Então não existe conseguir as coisas, como foi colocado no texto, né? Que é chegar aí, pegar e ficar esperando que eu preciso, né? Que nem acho que a Geni que falou aí, né? Seria mais ou menos isso, Dagmar. Eu não quero estender muito assim, né? Mas seria essa minha mensagem aí, viu? Deus sabe o que nós precisamos e nós sabemos o que Deus quer da gente para a gente conseguir aquilo que nós precisamos, né? Seria isso, assim, apenas um complemento, sim, do meu pensamento, né? Do que eu ouvi. E muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação aí. É muito importante isso, né? Alguém mais quer participar, bater um papo, explicar mais alguma coisa, o que entendeu? Nequimar, Oi, Sérgio. eu estava prestando bastante atenção no depoimento da turma. Eu estava pensando aqui comigo, de 0 a 10, qual nota eu dou para a minha fé? Né? É óbvio que aqui ninguém vai ter 10, com certeza não. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Né? Ter fé em Deus, nós vamos aprimorando essa fé. Mas eu vou ter fé no cara lá da carriola? Mas nunca. Não é? A fé incondicional, ela tem que ser virada a Deus, né? Como a Geni falou, uma situação que depende da fé dela, de mais ninguém, não tem o que fazer. Ou eu tenho fé em Deus ou não tenho. E passei também por experiências assim, viu, Geni? De colocar tudo ou nada. Mas é aí que fortalece a gente, é aí que a gente passa a acreditar, é aí que a gente passa a ver Deus mais próximo. Então, é nessa situação que a nossa notinha com Deus vai subindo mais um pouquinho, ele vai aumentando mais um pouquinho, que quando a gente percebe que alguém tem uma nota que dá para a gente avaliar a nota do outro um pouco mais baixa do que a nossa, nós temos alguma coisa para passar para ele. Né? Nós temos alguma experiência a mais, vivência a mais, para poder fortalecer a fé do outro. E eu acredito que seja assim. Porque vai que o cara desequilibre e naquele dia eu estou dentro da carriola, mas de jeito nenhum. De forma nenhuma. Mas com Deus, jamais eu iria abrir mão. Era isso que eu queria colocar. É verdade. Ele pode ser muito bom equilibrista, mas colocar a vida na mão dele não é fácil, não é? E nós sabemos, o que nos traz a mensagem é que nós sabemos que só tem um que nós podemos confiar e pôr a vida na mão dele, é Deus, né? Esse é o grande exemplo que o ensinamento nos traz, né? A fé nele é importantíssimo, né? Sabemos que
nós podemos sentar na carriola dele, fechar os olhos e ir embora, né? Mas com ele, né? Muito bem. Alguém mais quer falar? Oi, Fogonhão. Resumindo, né, que todo mundo falou aí, não adianta só orar, né? Eu acredito, eu tenho fé, tem que ter atitudes, né? E passei também por muita dificuldade, entreguei na mão de Deus, né? E quanto mais fica mais suave é a aceitação, né? É saber que você tem que passar por aquilo e passar com tranquilidade, na mão dele, tudo na hora dele, né? Não na nossa, né? Não é da nossa forma, né? Do jeito que a gente quer. É isso. Quem mais quer falar? Crer em Deus é o único sentido da vida, é o trabalho no bem que nos leva ao verdadeiro caminho para descobrir qual a diferença entre o bem e o mal, que é muito tênue. O estudo do Evangelho, ele nos leva ao caminho da descoberta. Temos a inteligência que Jesus nos deu para diferenciar o espírito do bem e dos obsessores, que só atraem o ser humano para o caminho do mal. Por isso, temos que trabalhar para disseminar o bem, o amor, a fé a todos os nossos irmãos, afastando assim o mal que nos rodeia. Crer, esse é o verdadeiro caminho que nos leva ao nosso Criador, que morreu na cruz para nos salvar. Não podemos esquecer também que no próprio Evangelho nós temos apóstolos que cometeram o mal e trabalharam junto com Jesus, que deveriam ter toda a força para não pecar, para não prejudicar. E, no entanto, Judas e Pedro, eles renegaram Jesus. Um traiu Jesus e o outro renegou Jesus. Então, eles não conseguiram segurar o mal, caíram na rede. Então, como vamos dizer que o mal é como se fosse uma moeda. Ela tem duas faces. E o fio que junta as duas é muito tênue. Ele arrebenta muito fácil. Então, vamos crer, vamos orar, trabalhar no bem, para melhorar a nossa situação aqui na Terra. É isso aí, estudante Mar. Obrigado. Muito obrigado, dona Sueli. Muito bom. Muito bom. Quem mais quer falar? Valeu, Fulano. Muito obrigado. Nós sabemos que, eu acredito que todos nós já tivemos passagens em nossas caminhadas e balançou, né? E eu, principalmente, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Então, passei muitas dificuldades, mas a confiança nele é maior. E Ele me deu tudo de volta, né? Então, isso é que importa. Confiar, acreditar que você também tem capacidade, que você pode virar o jogo, sempre junto com ele, né? É assim que é a vida. E aí é só colher os bons frutos, né? E saborear. A vida, a vida é muito bela. A vida é maravilhosa, né?
E é isso que Deus e Jesus quer para nós. Que sejamos felizes. Muito bom. Vamos, então, passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus por essa oportunidade que nos deu nesta noite, deste ensinamento maravilhoso que Ele nos trouxe, de como caminhar mais próximos dele, né? Pedir a Ele que abençoe, que ilumine a todos os nossos irmãos. Nós, do grupo, presentes, irmãos com os nomes postados no nosso grupo, grupo de cura, grupo de estudos, que atravessam dificuldades. Estão enfermos, necessitando desta luz, dessa energia e o amor que Ele tem reservado a todos nós. Que Ele possa abençoar e iluminar a todos. Esposa do Vitório, Renata, tenham pronto restabelecimento, né? Que seja abençoada e iluminada nesta noite, e que nessas águas que estão ao nosso lado seja depositado o elixir para a nossa cura, que a gente possa se fortalecer através dessas águas que aqui estão. Jesus possa nos abençoar, nos iluminar em nossa caminhada nessa semana, e possamos colher bons frutos e agradecer por ensinamento de hoje, para que possamos estar mais próximos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Em agradecimento a Jesus por esses momentos maravilhosos, nós vamos direcionar a Ele a prece de Cálices. Eu pediria que a Ana, você pode fazer, Ana, por favor? Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que dá provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Muito bem. Eu tenho uma boa noite. Que Jesus abençoe a todos.